Olá, queridos irmãos, vamos dar continuidade às nossas lições. Estamos na 10ª lição. Vimos, através de vários personagens da Bíblia, a diversidade que cada um enfrentou. Hoje nós estaremos estudando o versículo 1 do capítulo 53 de Isaías, e o tema da lição é quando a adversidade é incredulidade. A lição de hoje foi escrita pela irmã Nelly Soares Ferreira. Vamos ler a palavra de Deus, vamos orar e vamos assim então compartilhar com os irmãos a lição de hoje. Isaías 53, verso 1 diz: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Esse é o texto, estaremos orando e dando continuidade assim. Muito obrigado, querido Deus, pela tua palavra, e que nós possamos tirar lições práticas para a nossa vida através dessa lição. E seja, Senhor Deus, nos conduzindo, seja com aqueles que estarão ouvindo, que o teu Santo Espírito possa falar aos seus corações. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a incredulidade. Sabemos, meus queridos irmãos, que na história da raça humana existe as adversidades, aflições, tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis, são variadas em nomes, origens, fontes. O profeta Jeremias perguntou: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao problema da aflição, da adversidade. Quando o povo sofre dos seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Podemos ver isso no versículo 33 de Isaías 53. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos, vêm por causa de injustiças e líderes, de governantes. Podem também nos acontecer por causa de Satanás, com permissão de Deus, claro. O próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização de seus santos propósitos. Ele é o oleiro. E se ele colocar um fardo, ele certamente fortalecerá as costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, ele, como refinador, não fica longe da boca da fornalha. Todavia, a adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade. Então, em primeiro lugar, em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Isaías foi um profeta que viveu isso em seu tempo. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Spurgeon, famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência. Isaías expõe vigorosa e magnificentemente o princípio da substituição, que só pode proporcionar esperança ao homem perdido. Este oráculo, o qual Isaías está a proclamar, é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem crê nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vimos? A verdadeira resposta para essa primeira pergunta é ninguém. A segunda pergunta se propõe a explicar por que é assim. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é, apenas pela observação humana. E o profeta pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço é uma metáfora que designa o seu poder e onipotência. A pergunta é: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim? A notícia foi propagada. Profetas e homens santos a anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas. A apresentação da mensagem foi clara, entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos. O povo mostra-se rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e de arrogância.
O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Queriam um caminho que garantisse a vida mais fácil e negaram-se a confiar em Deus. Confiavam nas suas próprias forças, confiavam nas alianças com nações pagãs. O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, diz o evangelista João no capítulo 1, verso 11. Sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com seu nascimento e vida terrenos, sua aparência inexpressiva, era o braço do Senhor? O braço do Senhor é o próprio Senhor em todo o seu poder. Aí temos então, queridos irmãos, o fato das pessoas não crerem em nós é algo que leva a termos há diversidade nesse mundo. Além da diversidade vir por não crer em nós, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. É o segundo ponto desta reflexão. A incredulidade é falta de crença em Deus ou fé em Deus em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Lemos que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, impediu de ver a terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, lá em Hebreus 3,19. Lemos também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo, lá em Mateus 13,58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Os descrentes limitam-se ao que podem ver ou conhecer, mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crê. Está lá em Marcos 9, 23. Nessa narrativa de Marcos 9, acerca da cura do jovem possesso, o pai do menino disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes, tua fé era fraca, sua fé era fraca. Jesus disse ao pai aflito: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus inverte a declaração do homem, mostrando que não é uma questão da capacidade de Cristo, pois ele pode fazer todas as coisas, mas da fé do homem. Muito bom quando o homem disse: eu creio, ajuda-me na minha fé. Cristo alcançou seu objetivo com o pai do menino, expondo a batalha interior em seu coração e levando-o a buscar a ajuda de Cristo contra a incredulidade. A incredulidade também denota invariavelmente desobediência, rebelião. Em todas as suas formas, ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus, sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo. Os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por dois motivos: faltava-lhes a fé e eram desobedientes. É na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. Entenda, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3,12. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Calvino disse: somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais em nós. Além da diversidade vir por não crer em nós, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. E em terceiro lugar, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer
ao Senhor é o terceiro destaque. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Em Hebreus 11, diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas no Antigo Testamento, como elemento essencial de sua vida espiritual. No Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Em Tiago 2,19, está ilustrada uma mera concordância intelectual a uma verdade, quando diz que até os demônios acreditam que há um Deus. Certamente, eles não são salvos por esse tipo de crença. Fé salvífica, genuína, é a união íntima com Cristo, é uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra construída do sacrifício de Cristo, como a única base para perdão de pecados e entrada no céu. Contudo, fé redentiva é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue a Cristo e obedece aos seus mandamentos. Segue a Cristo e obedece aos seus mandamentos. Não basta apenas dizer que acredita, mas tem que tornar as orientações de Jesus uma prática constante na vida. A fé faz parte da vida cristã do início ao fim, e a fé cristã ela é comunitária. Li sobre o depoimento de uma mulher cristã que disse à sua congregação local: eu preciso também da fé de cada um de vocês. A fé é o instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido. A base da salvação é a graça, distinta do trabalho externo da salvação, que são as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus disse que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. A fé deve e precisa crescer a cada dia, à semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado, malhado. Ela aumenta pela oração, ela é fortalecida pelo estudo da palavra, ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus. Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. Billy Graham disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Crer e obedecer andam lado a lado. Desse prisma, então, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Atenção e cuidado nesses tempos que estamos vivendo. A fé tem sido o seu significado enfraquecido. A fé tem tido o seu significado enfraquecido. Alguns a usam para indicar autoconfiança. No entanto, a fé verdadeira é confiança em Deus e não em si mesmo. Recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo com a fé que essencialmente medita em sua glória e seu trabalho completado. Sendo assim, Ele está intercedendo por nós e levando em seu corpo as marcas de nossa redenção. E para finalizar, para pensar e agir, Paulo exorta os crentes a examinar sua fé, lá em 2 Coríntios 13:5. Examine sua vida pela evidência da salvação. Essa evidência deve incluir confiança em Deus, obediência a Deus, crescimento na santidade, o fruto do Espírito, o amor entre os irmãos, a influência positiva sobre outras pessoas, o apego aos ensinos dos apóstolos, o testemunho do Espírito Santo dentro de cada um de nós, dentro de você. Então, quando a adversidade a incredulidade, nós precisamos então pedir a Deus: Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente consiga vencer as lutas, as dificuldades do dia a dia e possa
ter cada vez mais o privilégio da presença de Deus na vida e assim tendo o privilégio, tendo a oportunidade de compartilhar a mensagem de Deus para que as pessoas possam, através da pregação da palavra e o fato de crermos nesta palavra, elas possam também crer em Jesus como Senhor e Salvador da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e assim nós vamos crescendo na vida espiritual. Amém.